E eu mesmo, se você me permite, desde compartilhar uma experiência que eu passei, na maioria dos podcasts, ou então pelo menos das entrevistas que eu participei, eu sempre repito mesmo, eu tive uma experiência muito interessante. Na primeira sede regional que eu fui, eu estava numa catedral. Na catedral não tem acesso a nada. O auxiliar é uma hierarquia. Ele não sabe o que acontece lá dentro. Lá dentro ele não sabe de nada. Ele está no culto ali, ele tem um horário para acordar, fazer programação, e é ordem. Na Universal são ordens que dão. Aí ele está lá, aí você vai ser mandado para uma igreja agora. Aí no coração do auxiliar, poxa, agora eu vou fazer uma reunião, vou pregar a palavra, e coitado. Aí eu fui, peguei minhas malas, fui para uma sede regional, estava o pastor na porta da sede. Quando ele me viu, eu chegando com as bolsas, todo entusiasmado, tipo assim, deixa a bolsa aqui, falou nada, deixa a bolsa aqui e me acompanha. Ele não falou uma palavra, mas eu entendi, tipo do gesto, deixa aqui e me acompanha. Quando eu subi, fui até o escritório dele, ele sentou como nós estamos aqui, um de frente para o outro, e o segundo da igreja aqui. Meu irmão, isso foi muito forte. Ele pegou umas folhas de papel, estava na minha frente as folhas, desde aí ele virou a folha para cima, olhou dentro dos meus olhos e disse assim: bem-vindo ao inferno. Aí eu te pergunto, o que que tinha nessa folha? Sabe o que tinha nessa folha? Ali tinha a relação semanal, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e do lado os horários das reuniões, que não é chamado culto, e cada espaço branco, o valor que daria de oferta que teria que ser colocado ali. E ele falou para mim assim: malandro, membros da Universal, sabe o que eu estou falando? Porque dentro da Universal os pastores se tratam assim, eles aprenderam a se chamar um ou outro de malandro, que é um total absurdo. Quando a gente entende, por isso que eu digo, quando a gente começa a compreender os princípios do amor, da misericórdia, da compaixão, a gente começa a entender o que Jesus fez na cruz pela gente. Hoje eu tenho essa consciência, mas na época era muito comum esse linguajar entre eles. Quando ele falou assim: malandro, tua reunião é meio-dia, malandro, e você tem que arrebentar, malandro. Se você não arrebentar, eu vou te arrebentar. Desde, desde que ele falou aquilo para mim, eu que nunca tinha tido experiência de estar numa igreja, eu tomei aquele choque na hora, mas eu fiquei tipo assim, eu lembro que eu ainda falei assim: amém, pastor, amém. Tipo assim, meio que surpreso com uma palavra dessa. E o tempo foi passando, eu fui fazendo as reuniões da maneira como a gente aprende, fazendo as reuniões, aquele jeito agressivo, aquele jeito sem educação, aquele jeito, às vezes, muito grosseiro de tratar as pessoas, que é uma coisa muito típica do próprio Edir Macedo e dos bispos, dos quais tomaram conta do Brasil e de outros países. Meu tio também, meus tios bispos também são muito assim. Então, eu aprendi assim. E eu comecei a fazer assim, mas dentro de mim tinha aquele conflito. Falei, peraí, numa época que não tinha rede social, numa época que hoje nós temos o privilégio de ter um pastor Caio Modesto e ter tantos outros que estão aí denunciando e trazendo a realidade. Na minha época não tinha isso. Pelo menos se existia o YouTube, eu acredito que sim, mas não tinha o conhecimento, não se tinha do que acontecia nos bastidores. E eu comecei a ter esse conflito. Eu fiquei 2 anos e meio, dali para frente, foram 2 anos e meio auxiliando, sem ter contato mais a fundo. Mesmo assim, ainda não tive tanto contato a fundo, eu só fui descobrir tudo o que acontece nos bastidores da Universal depois que eu saí. Aí eu pesquisei, eu investiguei, eu fui atrás de informações, mas como auxiliar e como pastor, eu comecei a ter esse conflito. Eu comecei, poxa, peraí. Aí a gente pode entrar em diversos assuntos da fogueira santa, tudo isso. Então, isso foi uma questão de consciência. Chegou um momento que eu falei: não quero mais, não vou fazer mais isso. E eu paguei um preço, meu irmão, paguei um preço. Quando eu falei que eu me lembro que a última experiência que eu tive como pastor da Universal foi quando eu fiquei numa cidade em Minas Gerais sozinho. Eu fui para lá, o meu superior chegou a falar assim: Davi, vou mandar você para você tomar conta de uma cidade. Amém, pastor, amém. Eu fui para lá, ia para de porta em porta, levando o jornalzinho, daquele jeito que tradicionalmente, mas o meu desejo era trazer as pessoas para a igreja. Fui lá, aí começou a a igreja começou a ganhar forma, começou a vir as pessoas na minha cabeça: poxa, que legal, as obreiras, tudo feio. As obreiras comigo, as senhorazinhas assim, felizes. Eu estava feliz. Eu achava que estava fazendo a chamada obra de Deus.
Aí o regional foi lá. Foi na amiguinha. Chegou, e aí? Como é que tá a coisa aí? Aí eu todo feliz, poxa, pastor, graças a Deus, já tem 70 pessoas aqui. Ele, nem isso que eu tô perguntando, não, mano. Eu quero saber como é que tá. Rapaz, aquilo ali pra mim foi como se fosse um banho de água fria. Eu senti muito mal, eu falei assim, meu Deus, quer dizer que a minha vida vai ser essa daí? Desde você avaliado por quanto a igreja está dando? Não, negativo. Aí eu fiquei doente, porque eu não me alimentava direito, não tinha uma alimentação saudável, tive problema nos rins, voltei para o Rio de Janeiro, fiz um tratamento médico, fui chamado de mole, porque na Universal, se o pastor adoece, ele é chamado de mole, de fraco. E graças a Deus eu ainda fui poupado de uma outra coisa gravíssima da qual eu vim fazendo denúncias. A gente tem muitos depoimentos no Brasil e fora de vasectomia. Se eu fosse um pastor da Universal que crescesse financeiramente, você pode ter certeza absoluta que eles iam me chamar para falar, olha, negócio é o seguinte, tu é solteiro, né? Quer casar? Quer casar, né? Então, para liberar teu casamento, tu tem que operar. Então, a gente pode mergulhar mais a fundo, porque eu estou pensando na minha história, então eu não cheguei a esse extremo porque eu era um pastor fraco. E não dava disso, não arrecadava. Então, meu tio falava, você não tem chamado. Uma vez eu fui então, quando eu vim doente para o Rio de Janeiro, eu fui ficar com ele. O bispo de lá falou, cara, tu só tá problema, você tá ficando doente, vou mandar você para o Rio. Aí eu vim ficar com meu tio aqui. Meu tio na frente dos pastores, do povo, dos obreiros, você é fraco. Ele chegou a falar outra palavra bem mais inadequada, que eu não vou usar aqui o termo, por respeito, mas, enfim, eu não guardo nada no meu coração contra ele, porque coisas piores ocorreram depois. Até que eu voltei para o Rio, fiquei na Catedral de Del Castilho, eu falei para o meu pastor lá, pastor, negócio é o seguinte, eu quero ir embora. Foi para isso que eu entrei, pastor. Sabe por quê? Quando eu entrei como obreiro, eu achava que seria um pregador da palavra, que eu iria levar a mensagem do evangelho, mas sabe o que está acontecendo aqui dentro, pastor? Eu estou sendo cobrado, Fogueira Santa está aí, se eu não bater as metas que são instituídas, eu vou ser punido. Que isso, que história é essa? Que palhaçada é essa? Falei assim para ele. Ele olhou com um olho desse tamanho para mim e falou, estou saindo fora. Peguei meu crachá, deixei em cima da mesa e ele falou, Davi, o teu tio é bispo. Ele vai arrebentar com você, Davi. Ele vai te matar. Eu falei assim, não quero saber. Então foi para isso que eu entrei, fui para casa. Fui para casa, meu pai, que com certeza está assistindo essa gravação e é membro do meu canal e me acompanha, o meu pai, ele falou, meu filho, eu estou com você. E eu lembro de uma experiência que quando eu acabei de sair, foi na mesma semana, tipo 2 dias depois, eu fui na casa da minha avó, que também foi obreira da Universal, a família toda Universal. Toda. Minha avó era saudosa, Lúcia, faleceu há pouco tempo, e ela estava sentada na minha frente assim com o telefone, falando com ele. Ele ligou para lá para falar com ela. Ele falou, cadê o Davi no telefone? Ele tá aí? Tá. Sentei para falar com ele, olha, meu irmão, ele pegou o telefone e começou. Ô, rapaz, você tá perturbado? Você tá maluco? Quem mandou você sair? Eu pedi para sair porque não concordei. No telefone, eu falei, olha, na hora eu tava com sangue quente, eu botei para fora. Falei, olha, o negócio é o seguinte, eu não entrei para ser um alcoólatra, porque eu sei que tem um monte de pastor alcoólatra. Eu vi pastores bebendo. Eu não entrei para viver de metas de arrecadação. Eu entrei para isso. Se eu soubesse que a vida de vocês é dentro dessa sujeira, jamais eu teria entrado. O meu tio bispo, no telefone, meu irmão. Meu pai sentado na minha frente, que minha avó estava aqui, ela deu lugar para meu pai, eu peguei o telefone. Meu pai, onde você está agora? Na minha frente, ele falou que meu tio no telefone assim, pena que estava num telefone de gancho. Ele falou assim, mas Deus é minha testemunha. Ele falou assim, eu vou dar uma ordem para botar você na rua. A família toda na mão dele. A casa que a minha avó morava era alugada pela Igreja Universal. Então, toda a família na mão dele. E eu peguei o telefone e falei assim, ó pai, o meu tio está dizendo aqui porque eu não aceitei ser um mercenário, porque eu não aceitei ser desculpa, com todo respeito aos seus inscritos, as pessoas, um vagabundo, não aceitei ser como ele, está dizendo que eu vou falar para vocês me botarem na rua. Me botar na rua. Então, bem, passou algum tempo depois, eu inclusive estive com ele, até hoje eu oro por ele, para que Deus tenha misericórdia e que abra os olhos, mas essa aí foi uma noção, eu estou dando apenas uma introdução
de coisas que acontecem, o que pode acontecer na vida de um rapaz que está lá dentro, sendo constrangido, sendo humilhado, casos que eu sei e já testemunhei e já noticiei de jovens menores de idade que foram chamados para a Universal, o pai e a mãe assinou e saíram com problemas até mentais, saíram perturbados, sabe por quê? Quando ele era um voluntário, ele era um obreiro, quando estava com a família tratou com amor, tratou com carinho, quando foi lá para dentro foi tratado como um lixo, foi tratado como objeto, foi punido, era cobrado. Então hoje, inclusive hoje, eu lido com isso constantemente. Existe um caso gigantesco, existem casos e mais casos de pastores e esposas com sérios traumas psicológicos. Mas por quê? Porque quando adentraram, aí muitos podem dizer assim, tá, Davi, mas aqueles que saíram depois, cada caso é um caso. Não são todos que saíram do Egito que saíram para a liberdade. Eu faço sempre uma analogia, meu irmão, do Egito, do antigo Israel. O antigo Egito, quando houve aquela grande seca, ele era a salvação, ele era o local adequado para se fazer a vida ali. Faraó lá com José, ó, traz tua família para cá, vai ser bem recebida. Aí a pessoa, Inclusive, Jacó, né? Tudo mais. Aí a pessoa chega lá no aniversário, é bem acolhida, os obreiros recebem ela com carinho, isso tem com certeza. Ela vai, mas só que o mesmo local onde ela é bem recebida, com o tempo ela se torna uma escrava. E a gente tem Jacó, né? Abraão, Isaac e Jacó. Aí o pai de José, né? José envia o pessoal lá para o Egito para procurar comida porque estava tendo uma grande fome. Né? Então, realmente, você exatamente. Assim, fazendo uma pequena analogia do texto bíblico, quer dizer, o mesmo local onde os filhos de Jacó foram bem recebidos, passaram a viver, eles se tornaram escravos. E hoje tem milhares de pessoas dentro da Igreja Universal que estão há 10, 20, 30 anos, não estou dizendo nem pastores, foram membros, que antigamente eram de outras religiões ou não, tinham outros sofrimentos ou não, chegaram lá e hoje não tem vida social mais, não tem Natal, assim, tirando a questão teológica, não tem mais aquela confraternização em família, quero dizer. Não tem um momento de poder dizer assim, vou poder passear, nada disso, a vida deles agora é de quem? É da Universal. Eles têm que prestar conta de tudo, para namorar, para sair, para fazer tudo, principalmente o voluntário que está mais dentro ainda, um pouquinho mais dentro. Mas no caso do pastor é pior. Pastor e esposa são funcionários. E eu, no meu caso, voltando à questão da pergunta inicial, a minha história se baseia nisso, no fato de eu entender o que é o Evangelho, pelo menos a princípio, no meu modo de pensar, na minha sinceridade. Eu creio que Deus conhece o coração dos sinceros. Não são, é lógico, não são todos que saem para a liberdade, não é todo mundo que saiu, todo pastor que saiu da Universal que saiu para a liberdade, saiu para Cristo. Saiu para entender o seu chamado e para levar as pessoas a Cristo. Cristo é o centro de tudo. Cristo é a verdade. Ele é a salvação. Não existe... quer dizer que antes da Universal todo mundo foi condenado? Tipo assim, a instituição foi necessária? Não. Jesus é necessário.